Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o João Marcelo, estou passando aqui para a gente ter mais uma aula do GAP. Hoje a nossa aula vai ser de biologia, eu sou um dos monitores também de biologia do GAP, certo? Eu lembro a vocês, na verdade, eu agradeço ao apoio da UFPE para o nosso projeto, sobretudo através da Pró-Reitoria de Extensão, e lembrar vocês que nesse mês de setembro nós estamos com o mês de setembro amarelo, lembra da questão da prevenção ao suicídio. E a gente reforça que, caso você esteja numa situação de realmente estar precisando de ajuda, procure ajuda. É importante, sobretudo, preservar a vida. Eu lembro a todos vocês que nós temos diversos canais para tentar estar ajudando você na preparação para o vestibular. Tem o nosso Instagram, @HPreparacursos. Tem o nosso YouTube, o nosso canal aqui, onde provavelmente você está assistindo essa aula. Então, se puder deixar um joinha no vídeo, se puder se inscrever no canal, já dá uma grande ajuda para o nosso projeto. E também tem o nosso Google Classroom, cujo código você encontra na descrição dos nossos grupos de WhatsApp, mas se não encontrar também pode entrar em contato com nossa equipe pelo YouTube, pelo Instagram, pelo próprio grupo também. Então hoje, né, sem mais delongas, nossa aula vai ser de biologia, da parte de genética e de biotecnologia. Por que falar de genética e biotecnologia? Porque dentre os assuntos que caem no Enem, na parte de biologia, a gente sempre vê uma ou duas questões desse assunto todo ano, o que é muito em biologia, porque biologia nós temos cerca de 15 questões, né? Nós temos 45 questões de ciência da natureza, se a gente dividir em três partes iguais, a gente tem mais ou menos aí 15 questões para biologia, e é bastante. A parte de genética e biotecnologia, duas questões já representa mais que 10% das questões. Então vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Esse é um tipo de questão que nos últimos anos ele tem caído bastante. É só um detalhe, a maioria dessas questões elas são dos últimos 2 anos, do Enem 2018 e 2019. Tem algumas questões, as últimas, que são de anos mais anteriores, mas essas iniciais são dos anos 2018 e 2019. Então vamos lá. Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica das penas dos pais? Então veja, um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica das penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para a caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil das bandas obtidas para cada indivíduo do ninho para os locos 1 e 2, onde se localizam os genes da característica que está representado na figura. Então aqui a gente tem um padrão de bandas de DNA. É muito comum a gente tem visto nos últimos anos, por exemplo, para questões que tratam de teste de DNA, algo do tipo. E quando a gente for analisar esse tipo de banda, tem algumas informações que a gente tem que ter bem claro. Como esses aqui são os pais e esses aqui são os filhotes, o que é que a gente tem que procurar? Nesse caso, a gente quer saber um filhote que realmente seja desses pais. Então, esse filhote, as bandas dele, necessariamente tem que ter vindo dos pais. Não pode ter um filhote que tem uma banda que não venha dos pais. Por exemplo, aqui de cara, a gente observa que o filhote 4 não pode ser filhote deles, porque ele tem um alelo D que nenhum dos pais tem. Como a gente sabe da parte genética, só tem como você ter um gene que foi herdado de um dos pais, certo? Além disso, qual outra questão que é importante a gente saber? Se tem um alelo que os dois pais têm, então esse filho necessariamente também tem que ter esse alelo, certo? E aí vamos analisar com mais destaque esse padrão de bandas e vamos ver o seguinte: a gente vai analisar filho por filho para encontrar aquele que se enquadra nas questões que eu comentei, certo? Por exemplo, esse filho um, essa banda veio provavelmente do pai, quer dizer, tem que ter vindo do pai, essa banda tem que ter vindo da mãe, essa banda veio do pai, essa banda veio. Os dois têm, então ele necessariamente teria que ter. Então, muito provavelmente já vai ser o filho 1 a resposta, mas vamos olhar os outros. Esse filho 2, vamos ver o que é que acontece aqui. Ele tem essa banda que um dos pais tem essa banda que um dos pais também tem, mas essa banda aqui que os dois pais têm, ele não tem. E não tem como isso acontecer, certo? Em termos de genética. Se os dois pais têm, ele necessariamente também deveria ter. O terceiro filho, o que impede ele de ser o filho é justamente ele ter esse alelo H que os dois pais não têm. Como vocês podem ver aqui, nenhum dos dois tem um alelo H.
O filho 4 a gente já havia comentado anteriormente, que é justamente esse alelo D. E o filho 5, a questão dele é que vamos ver aqui, esse alelo ele tem, esse alelo ele tem, é justamente o mesmo do filho 2. Ele não tem esse alelo que os dois pais têm. Não é uma questão tão difícil, é mais uma questão de análise de imagem, então acaba não sendo uma questão tão complicada para a gente analisar. É uma questão que ajuda bastante na sua nota, assim, porque é uma questão fácil, né? A gente sabe que no TRI as questões fáceis têm um peso relativo maior, e é um tipo de questão assim que tem caído bastante nos últimos anos. É, nas últimas, antes não era um tipo de questão que era muito como assim da gente ver. Eu nunca tinha visto assim. Mas acho que do Enem 2017 ou 18 para cá tem aparecido mais. Então é bom estar sempre atento a responder esse tipo de questão. Indo adiante, é o que a gente tem. Sim, a resposta é a letra A, justamente é esse filho. Agora vamos a essa questão aqui que está mais na parte de biotecnologia. A sequência de etapas indicadas na figura representa o processo conhecido como. Então, a gente tem aqui essa figura, tem essa etapa 1, etapa 2, etapa 2, etapa 3 e a etapa 4, certo? Aqui embaixo tem as etapas, a gente vai dar um foco maior nelas para entender bem o que é que está acontecendo. Então, veja, aqui na etapa 1, a gente tem a coleta e cultivo in vitro. In vitro quer dizer aqui na questão de laboratório, numa cultura laboratorial, não é, por exemplo, dentro do organismo, não é in vivo, é in vitro, das células do paciente. Depois a gente tem a transdução com o vetor carregando o gene terapêutico. Então, a gente tem um vetor que carrega um gene que é terapêutico para alguma situação que acomete esse organismo. Aí o que é que acontece? Aqui nessa outra placa, a gente tem a seleção e expansão das células com gene terapêutico, ou seja, as outras células elas não são selecionadas, apenas as que tiverem aquele gene que for terapêutico para a situação em questão que vão ser selecionadas. E depois a gente tem a reintrodução das células modificadas no organismo, certo? E aqui ele dá várias opções do que poderia ser essa situação. Ele quer saber justamente o que é essa situação. Se é uma mutação, se é uma clonagem, se é um crossing over, uma terapia gênica ou uma transformação genética. Veja, pessoal, desses termos, mutação e transformação genética não são termos que a gente vê de modo geral nos glossários de biotecnologia e genética para o ensino médio. Então vamos descartar eles de imediato, vamos focar nesses três: clonagem, crossing over e terapia gênica. Um clone são dois indivíduos que têm o mesmo genoma, tem as mesmas características genéticas. Então, por exemplo, dois gêmeos univitelínicos são clones, certo? Quando você tem um processo de formação de dois indivíduos da mesma espécie, que são geneticamente iguais, a gente tem clones. Nesse caso, não é o que a gente observa aqui. A gente não observa isso, certo? Porque aqui a gente não vê a formação de dois indivíduos da mesma espécie geneticamente iguais. Então, não se trata de um processo de clonagem. O processo de crossing over é aquele processo que ocorre lá na meiose, que é onde há uma permutação entre porções dos cromossomos, que é muito importante para gerar a variabilidade genética. Também não é o que a gente observa aqui, certo? Nesse caso, o que a gente observa é justamente a terapia gênica. Para não restar dúvidas sobre isso, eu trouxe aqui a definição do que é terapia gênica, que é justamente a inserção de genes nas células ou tecidos do indivíduo para o tratamento de uma doença, certo? É justamente isso que está ocorrendo, está havendo a inserção desses genes nas células por meio desse vetor, certo? E essas células lá que vão vir depois para o organismo. Isso aqui que garante a questão da terapia gênica. Certo, pessoal? É muito importante saber diferenciar esses termos, diferenciar, por exemplo, o que é um híbrido também, que a gente vai ver um pouco mais à frente, porque são termos que geralmente as questões elas tentam confundir, tentam colocar como sinônimos e como a gente viu, eles não são. Então, aqui, nessa outra questão, deixa eu só ver onde eu coloco isso aqui. Eu vou deixar aqui por enquanto. Cadê? Aqui dá para ver bem. Na família Retroviridae, tá até errado aqui, porque devia estar em itálico, em negrito, sublinhado. Encontra-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizado pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA.
Como a gente sabe, o natural que aconteça é que o DNA seja utilizado para produzir RNA e esse RNA produza proteínas. Esse é o fluxo natural de informações, certo? Mas o que é que acontece no caso desses retrovírus, que é o caso, por exemplo, do vírus do HIV? Ele pode ser utilizado, na verdade ele pode não, ele utiliza RNA para produzir o DNA, certo? Ou seja, vai de encontro a esse dogma que a gente tem estabelecido na genética. Então veja, alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Aí você pensa, que a pergunta é assim, que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas doenças, dessas infecções virais? É importante a gente ter bem claro que o tratamento é quando o indivíduo já está com a doença, certo? Não é uma medida que vai prevenir a infecção, e também não é uma medida que vai prevenir ou evitar, certo, pessoal? E é bom a gente perceber também que o enunciado destaca como sendo a principal característica desses retrovírus é justamente a capacidade de produzir o DNA a partir de uma molécula de RNA, certo, pessoal? Então vejam só, melhoria dos métodos de controle desses vetores. Não, o controle dos vetores poderia contribuir para prevenir que houvesse o alastramento da doença, dos vírus. Fabricação de soros mutagênicos para o combate desses vírus, também não é o caso. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual, a mesma coisa do item A. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras, não também. Mas porque qual é o ponto-chave dos retrovírus? É justamente a capacidade de gerar o DNA a partir do RNA. Então, por isso que o item E é o item correto para a resolução dessa questão. Justamente pelo fato de, ao utilizar um antirretroviral, ou seja, você impede o processo que ele faz do retrovírus, então você impede a reprodução desse vírus da maneira como ocorreria, certo, pessoal? Por isso que esse item E, no caso dessa questão, é o que melhor atende o que tá posto no enunciado, certo? Vamos adiante. Então, aqui, novamente, outra questão de bandas, certo? Essa questão aqui é como a gente viu lá na primeira questão. Então vamos lá, considere um fragmento ambiental, uma árvore de matriz com frutos M e outras 5 que produziram flores e são apenas doadores de pólen. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente e das prováveis pontes foram obtidos pela análise de dois locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA conforme a figura. A progênie S1 recebeu prólen de qual doadora? Ou seja, essa S1 recebeu prólen de qual doador além da matriz. Então vamos lá, fazer uma análise aqui novamente. Espere só um instante. Peraí. Pronto. A S1 a gente vai fazer aquela mesma análise que a gente fez anteriormente. Vamos analisar as bandas dela e ver quais a qual das mães ela corresponde, certo? Vai ser o contrário da outra, porque na outra a gente tinha um filho e queria saber, tinha vários filhos e queria saber quem era o filho verdadeiro. Aqui a gente tem um filho e quer saber quem é a mãe, entre aspas, assim. Então, veja que essa banda tem nessa um das mães, entre aspas, certo? Essa daqui não tem. Se não tem, a mãe de verdade, a outra mãe, enfim, o pai, enfim, tem que ter essa banda. Então, por exemplo, DP1 não pode ser, porque DP1 não tem. E se essa banda não veio de M, tem que ter vindo de algum dos DPs. Então, pode ser o 2 ou pode ser o 5. O 3 e o 4 a gente descarta também porque não tem essa banda. Então, a próxima banda que tem disponível é essa daqui, que é justamente o 5 que tem. Como você pode ver, é uma questão de fácil e rápida resolução, porque é só uma análise visual. Você não precisa trabalhar muitos conceitos, nem refletir muito, pensar muito, é mais uma análise visual mesmo, tá certo? Então, a resposta fica sendo justamente a DP5, porque é ela que tem as bandas que complementam a banda da mãe para fazer a caracterização desse daqui, certo? Então vamos lá. É,
A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert passaram a produzir insulina humana porque receberam. Veja, minha gente, para um organismo ele poder produzir uma proteína, como é o caso da insulina, ele tem que receber o quê? A gente não tem aquele fluxo genético, o DNA produz o RNA e o RNA é utilizado para produzir proteína. Ah, João, mas se eu recebo a proteína direta, eu não posso autoproduzir ela? Se a gente analisar o fluxo, é, a proteína ela pode contribuir para a produção de outra proteína, mas o que é que acontece? Para que seja para que seja enraizado o processo, a gente tem que colocar desde o início a informação. Para que o processo efetivamente aconteça, nós temos que colocar desde o início a informação. Daí a necessidade de ter a proteína, ou perdão, a informação lá desde o DNA. Justamente por isso que a resposta vai ser a letra A, que é justamente a única informação aqui que vai contribuir para que esse processo efetivamente ocorra é justamente a sequência de DNA que codifique a insulina humana, certo, pessoal? Então, vamos adiante. E justamente letra A, deixa eu só. Pronto. Perdão, pessoal, eu precisei fazer uma pausa que estava com muita sede, mas vamos dar continuidade aqui. Então, veja. Em laboratório de genética experimental, observou-se que determinadas bactérias continham um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Novamente, a gente tem aqueles termos, lembra? Clone, híbrida, mutante, adaptada e transgênica. E aí vamos analisar a figura. Mas antes, vamos revisar rapidamente esses termos. Em relação aos termos, minha gente, mutante não é um termo que, pelo menos eu não, quando eu estava estudando, nunca encontrei uma classificação muito clara na biotecnologia em relação a isso, certo? Na verdade, a mutação é quando há uma alteração, por exemplo, nos cromossomos, há uma mutação, não é isso? Só que nesse caso, não é uma alteração que ocorre. A gente vai ver daqui a pouco quando analisar a figura em detalhe. O clone a gente já viu que é a questão de quando dois indivíduos, dois organismos são idênticos. O híbrido é justamente o produto de um acasalamento entre dois indivíduos de espécie diferente. Nesse caso, ele é estéreo, não é isso? E o transgênico é aquele que tem gene que foi retirado em outro ser vivo e inserido no seu código genético, certo? Espero que essa classificação tenha ficado clara. Se não tiver ficado, vocês podem falar. Mas agora vamos analisar a figura em detalhes. O que foi que aconteceu? Eles pegaram a bactéria, isolaram o DNA da bactéria, clonaram o DNA, extraíram o gene de interesse desse DNA e inseriram nas células da planta. Então, eles pegaram, em última instância, eles pegaram o DNA da bactéria e inseriram na planta, certo? Foi isso que aconteceu. Então, nesse caso, vai ser justamente um organismo transgênico, porque é justamente aquele que teve um pedaço de outro ser vivo, do DNA de outro ser vivo, inserido em seu código genético. Não se trata de um clone, porque eles não têm os seus genes idênticos. Não se trata de um híbrido, porque não é produto do acasalamento. Não é uma mutação, porque não foi uma alteração que ocorreu aleatoriamente, de maneira, a gente pode dizer, de certa forma, assim, natural. Natural é complicado, mas enfim. Não foi uma coisa que foi provocada em laboratório pelo homem, por exemplo. E não é um organismo adaptado. Uma adaptação ela surgiu a partir de uma sucessão de seleções que ocorreram naquela espécie num determinado ambiente, certo? Isso a gente vê melhor quando estudar a questão de evolução. Então, por isso que se trata de um organismo transgênico. Dando continuidade, a gente tem aqui, ó, a cariotipagem é um método que analisa as células do indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar o indivíduo normal. No ser humano, nós temos 23 pares de cromossomos, a gente caracteriza como 46 cromossomos, que pode ser XX ou XY. XY se for homem, XX se for mulher, ou com a configuração, com alguma alteração cromossômica.
A investigação do cariótipo de uma criança de sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou a apresentação da fórmula cariotípica 47XY mais 18. Isso aqui, minha gente, quer dizer que a criança tem 47 cromossomos, ou seja, um cromossomo a mais do que seria normal, que seria esperado, que seria 46, e esse cromossomo a mais é justamente o cromossomo 18. No cromossomo 8, ele tem três no onde deveria ter o cromossomo 18, perdão, ele tem três cromossomos, certo? Isso é justamente uma alteração cromossômica. Nesse caso, a gente vai classificá-la daqui a pouco de acordo com as alternativas também. Então, a gente tem aqui o cariótipo, é só a imagem para a gente ver, ó, os 23 pares de cromossomos, e aqui no 18º a gente tem 3, uma trissomia. Não é esse o cariótipo da questão, porque na questão é um homem. Então, o cromossomo XY, aqui a gente tem o cromossomo XX, certo? Aqui, no caso, uma mulher, a gente tem XX. Então, veja, nesse caso, como a questão diz, é uma trissomia, certo? Tem uma alteração em um cromossomo. Nesse caso, vai ser uma alteração numérica, não foi uma deleção nem nada do tipo. Então, uma alteração numérica. Aí agora a gente vai ver aqui, é uma euploidia, ou uma poliploidia, ou uma aneuploidia. Por que se trata de uma aneuploidia? Porque é uma alteração pontual em apenas um cromossomo. Para se tratar de uma euploidia, teria que ser uma alteração que acometesse todos os cromossomos. Então, ao invés de ter dois pares de cromossomos, o organismo teria três pares para todos os cromossomos. Seria um exemplo das euploidias, que na maioria das vezes são incompatíveis com a vida, certo? Então, nesse caso, a gente tem uma alteração do tipo numérica do tipo aneuploidia. Certo, pessoal? Dando continuidade, essa é a nossa última questão. A distrofia muscular do Duchenne é uma doença causada por uma mutação em gene localizado no cromossomo X. Atenção para isso. Se está localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual as gêmeas monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, ou seja, elas eram heterozigóticas. O interessante é que uma das gêmeas apresentava um fenótipo relacionado ao alelo mutante, isto é, a distrofia muscular do Duchenne, enquanto sua irmã apresentava o fenótipo normal. Pessoal, se elas são gêmeas monozigóticas, teoricamente, o perdão, teoricamente era para os genes delas serem idênticos, é aquele exemplo de clone que a gente comentou anteriormente. Então, nesse caso, como que a gente pode explicar isso? Vamos lá. É dominância incompleta do alelo mutante? Não. Se houvesse um caso de dominância incompleta, a gente teria alterações nas duas gêmeas, certo? E as informações da distrofia muscular do Duchenne também não apontam para isso de dominância incompleta. Falha na separação dos cromossomos X? Também não. Se houvesse uma falha na separação dos cromossomos X, a gente teria outros tipos de anormalidades. Recombinação cromossômica é uma divisão celular embrionária anterior à separação. Pessoal, se fosse anterior à separação, a gente teria a mesma manifestação nas duas gêmeas, que não é o caso. Inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões. Por que essa alternativa é a correta? Porque justamente ela aponta que a alteração que faz com que as duas tenham fenótipos diferentes ocorreu depois da divisão que originou aos dois embriões. Certo, pessoal? É importante lembrar, não sei se é um conceito que é claro para vocês, que a gente tem o genótipo, que são as informações que estão lá nos nossos genes, o conjunto de informações para determinar as nossas características, e temos o fenótipo. O fenótipo é o que a gente efetivamente vê, ele ocorre a partir das interações das nossas características com os nossos hábitos de vida e com o nosso ambiente. Então, as nossas características genéticas não necessariamente determinam como vamos ser. Isso também é produto das interações que nós temos com o ambiente e com o nosso próprio organismo. Então, aqui, e com o ambiente e com os nossos hábitos que influenciam o nosso próprio organismo. Então, veja, a origem paterna do cromossomo portador também não. Não é essa a questão. Tá certo, pessoal? Então, essas eram as questões de genética que eu tinha para trazer para vocês hoje, genética e biotecnologia. Espero ter ajudado vocês aí na preparação para
para o Enem. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail, do Instagram, do próprio WhatsApp, lá do nosso grupo. E é isso, pessoal. Lembro que genética e biotecnologia é um assunto que cai com bastante frequência, cerca de um e meia não tem como, né? Uma, duas, três questões de biologia no Enem. Lembrando que biologia tem 15 questões em geral, então é um percentual bastante expressivo essa quantidade. Tá certo, pessoal? Um forte abraço e bons estudos.